Então é isso, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Resenhista. Tava pensando bastante sobre qual seria o próximo tema que eu ia falar. E na verdade eu separei vários pontos de vários temas, né? Mas eu fiquei decidindo sobre qual tema eu falaria primeiro. E os outros que eu separei eu iria formular melhor para futuros vídeos. Eu decidi falar sobre a crise de identidade no Brasil. Eu tenho uma visão muito clara no entendimento do que é o de como que essa questão da identidade, essa crise da identidade do Brasil, ela é grave, no sentido próprio da palavra. Eu tenho uma tese própria. Eu vou buscar embasar aqui os argumentos em um livro chamado Armas de Hermes e Aço, para quem conhece, mas só alguns poucos pontos desse livro que durante o momento que eu estava separando, eu fui eu fui involuntariamente linkando com os ensinamentos, com os argumentos do Jared Diamond, né, que é o autor do livro. E como eu já tinha falado, eu tenho uma tese própria, do meu próprio entendimento, de experiência de vida, do porquê que eu observo certas coisas que fortalecem essa teoria, essa minha tese da crise de identidade no Brasil. E uma delas, e é talvez a principal, é que o Brasil, falando da população brasileira, né, em forma geral, ele ele perdeu a capacidade de se preocupar com problemas reais. Veja bem, a maioria das pessoas sai de casa para trabalhar, para trazer sustento para dentro de casa, para pagar uma conta, para juntar uma economia ali, comprar um carro melhor, comprar uma casinha melhor, fazer uma viagem dos sonhos. Isso são pessoas que querem simplesmente viver sua vida, querem simplesmente viver a vida em paz, não querem conflito, não querem. Entende? São pessoas vivendo suas vidas normal. Porém, quando a gente traz para um contexto de problemas sociais, aí você vai ver aí desigualdade, questões de racismo, questões de muitas coisas, e aonde a gente tem que, na boa mesmo, sentar e conversar. Essas coisas são importantes? São importantes? São, beleza. Existem coisas mais importantes do que isso? Aí nessa hora, o nego quer ficar dando de maluco. Nessa hora o nego não quer ficar pensando o que tem de mais importante do que uma pauta que vai me favorecer. Bom, essa é a minha tese. Por exemplo, deixa eu puxar aqui na Europa, na época ali bem antigamente, e aí trazendo para o contexto que o livro menciona, o que ele falou? O que o autor do livro ele fala? Ele basicamente defende, ele argumenta do porquê que outras civilizações dominaram civilizações menores sem levar em consideração, porque ele se negava a levar essa questão cultural, essa questão de intelecto, biológica, racial. Ele, ele se negou a olhar para esse ponto e ele foi buscar outras alternativas, né? E uma delas foi que no continente europeu, na Eurásia ali, Eurásia, para quem não sabe, é o continente que liga, é a porção da Europa e Ásia. Aí chama de Eurásia. A Eurásia, ela possui uma estrutura de leste a oeste, né, onde o clima e a latitude se mantinham iguais, diferente do Brasil e da África, das Américas no caso, né, e da África, onde o eixo do mapa é norte e sul. Então, nesse eixo de norte e sul, você tem uma variação climática muito grande, e o que dificulta a padronização, digamos assim, da cultura daquele povo. E não só a cultura, mas também a questão da plantação. Uma plantação num terreno tal não vai dar num terreno mais quente ou mais frio. É específico daquele bioma, daquele clima. Já na Europa não. Já era mais facilitado por conta dele ser, por conta da variação climática ser menor, né? Porque ele tinha uma estrutura de leste a oeste. Então eles se mantinham, eles conseguiam propagar com mais facilidade a cultura, eles conseguiam propagar com mais facilidade as informações, as facilidades. E durante muito tempo eles tinham que se preocupar com a fome, produção de comida.
eles tinham que se preocupar em desenvolver técnicas, em desenvolver sua capacidade de plantação. Eles tinham que melhorar, aumentar a produção de comida deles, para que eles não tivessem que se preocupar com a época de frio, é, a estocagem de comida, a preservação de alimento, a produção, como já falei aqui, sendo redundante. E isso levou eles a cooperarem entre si, a divulgarem, a espalhar formas de se criarem fazendas, de se domesticar animais. E a domesticação de animais também é um ponto importante, porque e aí eles também tinham os animais domesticáveis, que seriam os cavalos, os bois, os porcos, que facilitavam, né, a manufatura, a produção, a locomoção, no caso do boi, né, a carne, a vaca tinha o leite, o couro de animal. Então são coisas que iam favorecendo a sobrevivência deles com produção de comida, aquecimento, com roupas de pele de animal. E eles propagavam essas informações que eram mais fáceis no continente europeu, onde nas Américas era mais difícil. Então você vê que na Eurásia ele defende que os povos eles eram mais concisos, eles conseguiam ter um senso de identidade. Eles tinham problemas maiores ao qual se preocupar, que é o que? O problema da fome. E eles davam a devida importância e se comprometiam a cooperarem entre si para resolver aquele problema. Outro exemplo disso são as guerras. A Europa foi um país, não vou dizer que sempre viveu paz, sempre foi coisa linda, mas a gente tem um histórico de diversas guerras na Europa. Guerras, doenças, varíola, sarampo, que são doenças que vinham com os animais, né? Então, você vê esse problema que eles tinham com doenças, com diversas coisas, com guerras. A gente tem aí, por exemplo, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Você vê como que esses problemas reais foram fazendo parte da estrutura de consolidação identitária do povo europeu. Bom, isso é uma tese minha, posso estar falando besteira aqui. Eu acredito que é mais ou menos nessa linha de raciocínio, porque você vê hoje a OTAN, por exemplo, que é o Tratado do Atlântico Norte, né? São países que, pós Segunda Guerra Mundial, se não me falha a memória, salvo engano, eles se juntaram para preservar a paz. Então você vê como que o povo europeu, eles tinham problemas mais graves, mais sérios e se comprometiam a ajudar uns com os outros para que aquele problema fosse resolvido, para que soluções fossem adotadas para que eles não passassem por aqueles problemas de novo. E eles entendiam que essa cooperação era crucial para que esse planejamento se perpetuasse, se concretizasse. Então temos que criar aqui, foram criando os países europeus, onde eles contribuíam com informações sobre alimentos, sobre pesca, sobre tecnologia, e aí com isso vieram estruturas mais complexas, com política, a escrita, a burocracia, coisas como a urbanização pode incluir também. Então você viu como que o avanço europeu foi se dando um ritmo, sei lá, exponencial. Por exemplo, nas Américas, enquanto na época tinha que os indígenas, o europeu já estava navegando, já conhecendo o mundo, desbravando, colonizando outros povos, tanto que chegou aqui no Brasil, já tinha uma estrutura, já tinha uma identidade, uma cultura consolidada, o conhecimento de escrita, de burocracia, de documentos, tinham governos, já tinha a monarquia, é claro, mas você já vê a diferença no avanço, já vê a diferença, como que eles se comportavam, as vestes dele, tudo que você imaginar. Então eles chegaram aqui e trouxeram esse conhecimento. E aí no Brasil a gente tem essa questão da miscigenação, a gente tem essa questão dos povos indígenas aí, que tinham cada região do Brasil, para cada ponto era uma região indígena diferente. Então, às vezes nem compartilhavam do mesmo dialeto. Sei que eu posso chamar
a língua do tupi, do índio de dialeto, não sei se é considerado, enfim. Mas aí trouxeram a alfabetização, trouxeram as coisas lá. É claro que tem a questão do trabalho escravo, mas trazendo aqui para um contexto do como que a Europa, né, a Eurásia, eles se consolidaram como eles tinham uma identidade própria. E até hoje eles têm essa identidade própria. Até hoje eles têm esse senso de se proteger. Por exemplo, está tendo um conflito lá na Rússia e a Europa toda está mandando ajuda para a Ucrânia. Está mandando ajuda para a Ucrânia, está mandando tropa, está mandando comida, está mandando dinheiro e mandando sanção contra a Rússia. Já foram aprovados não sei quantos, 20 pacotes de sanção aí contra a Rússia e tá aumentando. Então você vê como que eles se protegem, você vê como que eles se identificam como um povo, porque eles passaram por problemas reais. E essa é a minha tese aqui, sendo redundante. Eles tiveram problemas com fome, tiveram problemas com doenças, tiveram problemas com guerras, e eles simplesmente se juntaram para dizer que não querem mais viver aquele problema. E que se tivesse uma possibilidade de se resolver esse problema, eles sentariam e discutiriam soluções rápidas para aquele problema. E aí eu trago para o Brasil. Trazendo meu ponto de vista, eu acredito que o Brasil hoje ele vive uma crise de identidade tão séria, tão grave, que eles próprios, né, o povo brasileiro, enfim, estou falando deles próprios, mas englobando todos os estados, todas as pessoas com ideologias diferentes, quer discutir pauta racista, quer discutir pauta feminista, quer discutir por que tem cota para negro, tem cota para trans, tem cota para isso, tem cota para aquilo, quer discutir por que o time do Flamengo ele tem mais orçamento, ele tem mais preparo, ele tem mais isso do que o time da Série C, da Série D, da Série B. E os problemas reais estão aí. Um exemplo disso, a gente teve a situação do Rio de Janeiro agora aí, onde o narcotráfico aterroriza a população ali na comunidade. Comunidade não, pô, na favela, pô. Comunidade não, favela. Vamos falar que o termo claro aqui. A gente tem aí o PCC envolvido aí, né, a possibilidade de estar envolvido, vou trabalhar assim, eu acredito que esteja envolvido sim com a questão do etanol nos bares, nas bebidas alcoólicas, mas você vê como que existem problemas mais sérios. Não vou dizer que esses problemas de racismo ou outras coisas aí não sejam sérios, mas existem sim questões muito mais sérias. Existem questões no Brasil de fome ainda. E que as pessoas sentam para discutir e engaveta. Ah, conversa de mentira ali. Ah, pauta de anistia ali. Ah, problemas de fake news. Ah, problemas de regulamentar a rede social. Cara, um ponto que eu até concordo com o Felca é esse negócio das crianças aí. Isso realmente é um problema real. É um problema real. Mas é um problema real que já existem leis que vão contra essa prática. Já existem leis que proíbem esse problema, que buscam combater esse problema. Só que a gente não vê uma ação tanto do Estado, uma ação efetiva do Estado, uma investigação propriamente robusta, algo totalmente direcionado para essa área. E a gente não vê o apoio da população, a gente vê uma população apoiando que isso seja feito, a gente vê outra população que diz que isso é teoria da conspiração. Um exemplo disso é aquele filme do Som da Liberdade, por exemplo, do Jim Caviezel, que trata sobre o tráfico de criança no mundo todo, não só no Brasil. No filme ele viaja para vários lugares investigando isso. E a esquerda foi fazendo uma propaganda para boicotar o filme, dizendo que aquilo é teoria da conspiração. Aí quando vem o Felca falando que existe esse problema aqui no Brasil, que foi a mesma coisa que a Damares, foi a mesma coisa que a Antônia Fontenelle já vinham acusando anteriormente, porém o Ministério Público mandou achearem o vídeo, senão pagaria uma multa, ou deve ter pagado uma multa, não sei. Mas aí vem a esquerda e fala que isso existe e agora se apropria dessa pauta para tentar criar leis para regulamentar a rede social, para controlar o que você fala, para controlar o que você vê, para aumentar a guerra de informação. E eu te pergunto de novo, isso é um problema real? Será que isso é realmente, vamos botar aqui na ordem de prioridade de problemas que o Brasil tem, que o Brasil tem já há muito tempo, novos problemas estão surgindo hoje
e possíveis problemas que podem surgir no futuro. Mas vamos deixar o futuro para amanhã. Vamos discutir o problema que surgiu ontem que não foi resolvido, o problema sério. Vamos discutir o problema hoje que está surgindo e ninguém fala, que para mim um dos maiores problemas do Brasil hoje é justamente a narcocultura. Você vê a narcocultura hoje gerando uma expectativa positiva na cabeça da nova geração. A mídia vai chamar de cultura periférica, mas a gente sabe que isso é uma narcocultura. O Lula vai dizer que o usuário ele é responsável pelo traficante, tá entendendo? A gente tem o PCC envolvido com Faria Lima, com as garras em diversas, até mesmo fora do país. E você vê que os Estados Unidos classifica o PCC, o Comando Vermelho, como classificação terrorista, como facção terrorista, né? Agora, recentemente, teve a Argentina que também classificou essas duas facções como terrorista. Mas o Brasil, o ministro Lewandowski e o Lula se negam a classificar como terrorista pessoas, um grupo que oprime pessoas, que divulga, que propaga sua cultura narcoterrorista. Então, esse é um dos problemas, é um exemplo, é um dos problemas mais graves no Brasil hoje, que você não vê o Estado, você não vê grande parte da população, não vou dizer a maior parte, mas grande parte da população preocupada em resolver esse problema. Eles se preocupam com coisas menores. E aí entra o ponto que eu falei no começo do vídeo, que é o quê? Estão mais preocupados em discutir pautas que vão beneficiar eles mesmos. Eu não estou aqui dizendo que o brasileiro tem que se prejudicar o tempo todo. Mas será que não vale a pena a gente discutir coisas que pode ser ruim para mim hoje, mas no coletivo, no macro e no médio e longo prazo vai ser benéfico para todo mundo? De repente, se eu pagar aqui um impostinho aqui e aquele imposto for corretamente direcionado para a saúde pública, onde as pessoas realmente vão ter uma saúde minimamente decente, será que se eu pagar um imposto aqui e aquele imposto for direcionado para o saneamento básico, veja bem, saneamento básico, tem gente que nem básico tem no saneamento, tem gente que não tem aonde realizar suas necessidades fisiológicas básicas, tem gente que vive nessa questão. Então você vê que a questão da educação também, será que o imposto que eu pago aqui vai ser devidamente, vai trazer uma educação de qualidade, educação que vai estimular o jovem brasileiro a pensar, a tomar suas próprias conclusões, sem viés de pautas de direita ou pautas de esquerda, sem viés de apologia a Paulo Freire, vai ensinar ele realmente a pensar? A gente não vê isso acontecer, a gente vê o dinheiro do imposto da gente sendo dividido para os cupinchas do governo e propagandas de mídia e ONGs que vão favorecer as pautas deles, mas você não vê uma preocupação real com o problema. E você vê o problema se estendendo há bastante tempo e não vê solução. A esquerda está aí para falar que existem muitos problemas no Brasil e que devem ser discutidos, mas essa mesma conversa já tem muito tempo e os problemas não são resolvidos, eles não são discutidos sequer. E tá aí as coisas acontecendo, desigualdade, muita pobreza e muito desemprego, e muito brasileiro com um emprego que não quer trabalhar porque tem um auxílio do governo. Então você vê que essas coisas vão contribuindo para que um brasileiro fique contra outro brasileiro. E eles mesmos não se tocam de que eles são um único povo. Eles têm a mesma matriz, né, cultural, a mesma matriz religiosa que foram trazidos pelos europeus lá na época da fundação do Brasil. É claro que o Brasil é um país historicamente que luta pelos seus direitos. A gente tem educação na independência, por exemplo. As pessoas foram para a rua, teve o grito de independência ou morte, mas hoje em dia parece que essa capacidade da população de se revoltar contra o problema real, o problema maior e vir resolvendo em ordens de prioridade, ele perdeu essa capacidade de conquistar, de lutar por isso, de resolver esse problema. Ele está mais preocupado em pautas que vão beneficiar eles mesmos. Não estou dizendo aqui que um futebol não é importante, que
o entretenimento não é importante. Mas tem gente que vai ver um jogo do Flamengo, aí, uma torcida organizada, que quando sai que é possível, né, num pré-jogo ou num pós-jogo, tem um quebra-quebra do caramba aí, Copacabana, e arrastão, e nego briga de torcida organizada ali, onde sai gente morta, gente sendo arrastada. Isso realmente é necessário? Para trabalhar, existe uma grande parcela da população que não tem energia, que não tem a força de vontade necessária para ir trabalhar, mas tem a força de vontade para ficar 3, 4, 5 dias na fila para ver um show da Anitta, por exemplo, um show da Taylor Swift, da Lady Gaga, ficar lá 5 dias lá guardando o lugar dela lá, leva lá um kit lá para defecar lá mesmo, leva, mas não sai do lugar, mas para trabalhar não tem aquele mesmo ânimo, você entende? Então você vê como que o brasileiro, ele tem a sua própria identidade cultural, a sua identidade, seu patriotismo fragmentado. E vai chegando novas informações, novas pautas, novas tendências aí de influência ou de diversas coisas, que aquilo vai simplesmente mudando o entendimento daquele brasileiro ali, sendo específico, do indivíduo brasileiro, que ele não tem uma identidade própria. Ele é o que falam para ele ser, ou o que recomendam para ele ser, porque ele acha legal ser. Tem uma parcela grande de brasileiras aí que compram os produtos da WePink, da Virgínia, porque a Virgínia é top, a Virgínia é bonita, a Virgínia é empoderada, a Virgínia é milionária, a Virgínia é aquilo, a Virgínia é aquilo. Mas eles não compram o produto da Virgínia porque se ele é bom realmente ou não. Se tem outros cosméticos que são melhores do que o dela, não. Eles compram porque ele tem essa mania de comprar, de consumir coisas que vendem para ele que são bons. Eles não têm a capacidade de avaliar se aquilo realmente é bom para ele. E isso vem, para mim, é um fator, é um dos fatores que levam a isso, no caso, né? É a crise de identidade que o brasileiro tem consigo mesmo. Ele não consegue nem se autoavaliar, muito menos avaliar o externo. Um outro exemplo que eu fico observando, que eu fico revoltado, particularmente eu fico revoltado, é quando vem essas crianças coaches aí da rede social falar que, para que eu vou para a escola aprender sobre história? Para que eu vou para a escola aprender sobre filosofia? Aquilo não vai criar, aquilo não vai gerar valor, não vai me dar dinheiro, não vai gerar fortuna para mim. Poxa, irmão, como que, como que eu convenço uma criança que a linha de raciocínio dela está errada? A função de fazer isso são os pais. Eu posso ser no máximo o cara que vai alertar, ó, tá falando besteira aqui. Mas quem tem que ter essa função, quem tem que ter esse entendimento, essa responsabilidade, é o pai e a mãe. O que eu, que sou um terceiro na história, diria para essa criança? Que se você não conhece a história, você não conhece os percalços da vida humana ao longo das eras, se você não entende por que determinada situação se desenrolou de uma forma para que tivéssemos resultados positivos nos dias de hoje, você está fadado a cometer os mesmos erros do passado. Você tem que aprender história. Você tem que conhecer história para saber quem fez besteira, para que você não faça as mesmas besteiras, para que você não cometa os mesmos absurdos que o cara lá atrás fez, para que você não defenda ideias, não nutra. Você tem que entender que as ideias que no passado foram fomentadas, foram ganhando força, que essas ideias são absurdas e que geraram conflitos, geraram guerras, geraram opressão, geraram dor, uma mancha na humanidade, e que aquilo não pode se replicar nos dias de hoje e nunca, nunca na história da humanidade. Então você tem que aprender com a história para não cometer os mesmos erros do passado. Isso é um ponto, fora a questão cultural, a questão intelectual, a questão, a bagagem que você traz para a tua vida. Você pode decidir carregar a responsabilidade de adquirir esse conhecimento da história e passar adiante para que você possa caracterizar, para que você possa transmitir uma das principais características da raça humana, que é o quê? A perpetuação da identidade humana.
para você possa transmitir adiante ideias que historicamente vêm sendo provadas eficiente para que a raça humana viva em harmonia. E isso vem com a história, isso vem com conhecimento, isso vem com filosofia, isso vem com debate, isso vem com diversas coisas que você aprende com história e aprende com filosofia e outras coisas mais. Você não aprende isso só vendo o David Leonardo, você não aprende isso só vendo o Wendel Carvalho, você não aprende isso vendo o Pablo Marçal apenas. O conhecimento está aí para você adquirir ele e decidir o que vale e o que não vale para a tua vida. Mas você já tem aquele conhecimento. Você não vai ser um ignorante onde você vai tomar decisões erradas por falta de conhecimento. Você vai tomar decisões erradas porque você quis, mas conhecimento você teve. Então é por isso que você tem que aprender história. É por isso que você tem que aprender filosofia. Bom, isso é o que eu diria para uma criança dessa. Mas como eu disse, os responsáveis por isso são os pais daquela criança. Devem ter outras crianças aí que pensam da mesma forma, beleza, não quer saber de nada. Não é minha função. Eu já fui esse tipo de jovem que não queria saber de nada. Na minha infância, na minha adolescência, eu fui esse tipo de jovem. Só queria saber de quê? De ir pra rua, jogar bola, brincar, chegar em casa, jogar um videogame, jogar um Play 2, jogar um Play 1 de repente ali e tava despreocupado. Não vou cair aqui no, na falácia de que eu fui diferente. Negativo, eu fui igual. Só que eu tive a chave de virada. E uma hora essa criança vai ter chave de virada e vai entender que ela teve errado durante a maior parte da vida dela. Então, esse é o tema do vídeo que eu trouxe hoje aqui. Tinha muitas mais coisas que eu queria falar, mas eu vou deixar para os vídeos futuros para isso aqui não ficar muito longo. E, e é isso. Tamo junto. Deixa nos comentários aí o que vocês acham. Não esqueça de deixar o like aí. Fortalece o canal que tá começando. Valeu, forte abraço.